A Oceania é um continente cujas terras estão localizadas no hemisfério sul do planeta Terra. Este continente é formado por um conjunto de ilhas situadas no Oceano Pacífico. Até o século XVIII, o continente era povoado por centenas de tribos indígenas. A partir desse século teve início a colonização britânica. Grande parte das terras dos nativos foi tomada pelos colonizadores. Como resultado deste domínio, a população indígena começou a diminuir. Os britânicos aos poucos foram impondo sua cultura e seus modos de vida. Hoje os nativos são a minoria no continente. Com relação ao clima da Oceania, podemos destacar a presença do clima desértico na parte interior da Austrália. Em grande parte das ilhas do continente destaca-se o clima tropical. Na flora da Oceania, exceto na região desértica da Austrália, destaca-se a presença das florestas tropicais. O ponto mais elevado da Oceania é o Monte Wilhelm, localizado na Papua Nova Guiné, com 4.508 metros de altura. A maior ilha da Oceania é a Nova Guiné, com 785.000 km² de superfície. O maior, mais populoso e mais desenvolvido país da Oceania é a Austrália. As terras deste país correspondem a aproximadamente 90% do continente. O segundo país mais desenvolvido da Oceania é a Nova Zelândia. A população da Oceania é de aproximadamente 32 milhões de habitantes. Cerca de 75% desta população habita em cidades, enquanto somente 25% mora na zona rural. O inglês é o idioma mais falado no continente. Além da língua inglesa, o francês e os dialetos nativos também são falados no continente. As maiores cidades da Oceania estão localizadas na Austrália: Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth. A economia da Oceania é bem diversificada. Enquanto os países desenvolvidos, Austrália e Nova Zelândia, destacam-se pela fabricação de produtos industrializados e tecnologias, as outras ilhas da Oceania são dependentes da produção de gêneros agrícolas. O novíssimo mundo, assim chamado por ter sido descoberto apenas em 1770 pelo inglês James Cook, está localizado entre os oceanos Índico e Pacífico e é formado por milhares de ilhas de diversas extensões, desde pequenos atóis coralígenos até a Austrália. O continente tem uma área inferior à do Brasil, em que só a Austrália corresponde por 90,6% do total e Nova Zelândia a Papua Nova Guiné por 8,6%. A Austrália apresenta grandes contrastes físicos. O clima é chuvoso na costa do Pacífico, quente no norte e Papua Nova Guiné, temperado no sul e na Nova Zelândia, seco no interior da Austrália. De acordo com o WRI, 35% das matas nativas do continente foram devastadas. Por serem ilhas, os países oceânicos temem o efeito estufa que pode ocasionar o derretimento das calotas polares, elevando o nível dos oceanos. Boa parte de Kiribati, Nauru, Tonga, Tuvalu e das Ilhas Marshall correm o risco de desaparecer nos próximos 100 anos. Os países que compõem a Oceania apresentam diferenças econômicas marcantes. Austrália e Nova Zelândia ostentam de longe a melhor qualidade de vida do continente. Suas rendas per capita são das mais elevadas do mundo. Serviços e indústrias representam quase a totalidade do PIB desses países. Os demais vivem essencialmente da agricultura, pesca e exploração de matérias-primas. Os europeus iniciaram a colonização da Oceania no fim do século XVIII. Hoje, os aborígenes são 1% da população australiana e os maoris 10% da população neozelandesa. Mas, nas ilhas do Pacífico, a população nativa permanece bem maior. Cerca de 64% da população vive na Austrália e 28% na Nova Zelândia ou Papua Nova Guiné. O termo Oceania foi criado em 1831 pelo explorador francês Dumont d'Urville. O termo é usado hoje em vários idiomas para designar um continente que compreende a Austrália e as ilhas do Oceano Pacífico adjacentes. A Oceania é o continente mais isolado do mundo. Sua barreira geográfica fez com que fosse o último a ser descoberto pelos europeus. Em razão desse atraso em seu descobrimento, ficou conhecido como Mundo Novo. Assim como na América e na África, a Oceania era ocupada por nativos antes da chegada dos europeus. Sua configuração corresponde a um enorme arquipélago com formação derivada de erupções vulcânicas. É cercado pelo Oceano Índico a oeste e Pacífico a norte, leste e sul. Os limites da Oceania são definidos de várias maneiras. A maioria das definições reconhecem parte da Australásia como a Austrália, Nova Zelândia e Nova Guiné, e a parte do arquipélago malaio como sendo parte da Oceania. Embora as ilhas da Oceania não formem um continente verdadeiro, a Oceania às vezes é associada como um continente da Austrália ou com a Australásia, com o propósito de dividir o planeta em agrupamentos continentais. É o menor continente em área e em população, com exceção da Antártica.
A Oceania tem poucos rios importantes, o que se deve em boa parte à pequena superfície das ilhas. Apesar da forte pluviosidade, os leitos dos rios não dispõem de extensão suficiente para a formação de cursos significativos. Merecem destaque o Murray e seu afluente Darling, na Austrália, o Waikato, na Nova Zelândia, e o Daru, o Fly, o Kikori, o Purari, o Ramu e o Sepik, em Papua Nova Guiné. A Austrália é pobre em rios, consequência do predomínio de climas áridos e semiáridos. Murray e Darling, que já foram citados anteriormente, são os mais importantes, que por serem de planície, são navegáveis em grande parte de seus cursos. Na porção centro-ocidente do país, os rios são temporários, como os tributários do Lago Eyre, o maior dos variados lagos australianos. O Darling, que é localizado na Austrália e tem 2.739 km de extensão, faz surgir diversos cursos d'água na grande cordilheira divisória de Queensland e corre em geral para sudoeste, através das planícies áreas de New South Wales. Ele se junta ao Murray em Wentworth. O Darling, que outrora secava em determinadas épocas, hoje está regulado em partes pelos reservatórios de Menindee e é usado para irrigação. O rio Murray, localizado na Austrália com extensão de 2.589 km, é usado para abastecimento de água, hidroeletricidade e projetos de irrigação nos estados de New South Wales, Victoria e South Australia. Por vezes, faz com que o rio seque antes de chegar ao oceano. O Murray é o rio mais comprido da Austrália, medindo 3.750 km, em conjunto com o Darling, que é um dos seus principais afluentes. O rio nasce nos Alpes australianos, no sudeste de New South Wales, e corre em geral para noroeste, através de uma vasta planície. O Murray forma a maior parte da divisão sul com Victoria, antes de desaguar no Oceano Índico via Baía em Coulter, a sudeste de Adelaide. A foz do rio é estreita demais para a navegação de navios, embora barcos menores consigam navegar o rio em determinadas épocas do ano. Penhascos elevados flanqueiam o Murray em boa parte do seu curso, e a sua planície de inundação é, em geral, estreita. O Vale Murray tem importância especial para o cultivo de trigo e a criação de ovelhas. Frutas e vinhos são outros produtos importantes da região. O esquema das Montanhas Nevadas, completado em 1972, foi projetado para aumentar a vazão do rio para fins de irrigação e geração de energia, mas a irrigação provocou um aumento acentuado na salinidade do rio. Isso é particularmente problemático para a cidade de Adelaide, que depende do Murray como sua principal fonte de água.
muito mais do que o lar dos cangurus ou coalas. A Austrália é o inesperado, um lugar onde uma das culturas mais antigas do mundo compartilham vastas planícies alaranjadas e águas inimaginavelmente azuis, com ondas sucessivas de recém-chegados de todo o planeta. 4.000 quilômetros de leste a oeste, 3.000 de norte a sul. A Austrália é uma terra como nenhuma outra, lar de 1 milhão de espécies nativas. Há animais que só existem aqui. Esse é o segundo episódio de nossa série sobre países. Antes de continuar, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva no Mistérios do Mundo e ative as notificações. A maior ilha, a última das terras e o último continente. Já foram várias descrições que tipificam o fascínio do mundo pela Austrália. Foi o último lugar, além da Antártida, a ser explorado pelos europeus. Pelo menos 60.000 anos antes da chegada dos exploradores, os primeiros aborígenes chegaram da Ásia e desde então se espalharam pelo continente e sua principal ilha, a Tasmânia. As características mais marcantes do vasto país são seu isolamento global, seu baixo relevo e a aridez de grande parte de sua superfície. Um interior fantasma, com árvores altas, pálidas e mortas. A Cordilheira Australiana, cujas enormes montanhas dominam a paisagem de toda a costa leste, divide desigualmente o país em dois. A sua margem direita, um clima mais temperado, que permitiu o desenvolvimento de grandes cidades ao longo do último século. Do outro lado, tem início um território mais seco e árido, marcado por paisagens desérticas inóspitas, que parecem se estender infinitamente. A Austrália é o lugar mais plano e, com exceção da Antártida, o mais seco. Vistas do ar, suas vastas planícies, às vezes da cor de sangue seco, podem parecer um enorme deserto. Pode-se sobrevoar grande parte do país sem ver uma cidade ou qualquer coisa, exceto os sinais mais dispersos e minuciosos da habitação humana. No entanto, as aparências podem ser enganosas. As planícies de solo vermelho há muito apoiam a maior indústria de lã do mundo, e algumas das áreas mais áridas da Austrália ocultam grande riqueza mineral. De tão grande, o sexto maior país do mundo tem de fato de tudo: montanhas nevadas, desertos, florestas tropicais e savanas. E é no meio de tanta diversidade de ambientes que a ilha-continente abriga o maior número de espécies nativas do mundo. Por ser um país cuja única fronteira é o mar, a Austrália possui uma fauna e flora únicas. São cerca de 1 milhão de espécies que não existem nativamente em nenhum outro lugar. Ornitorrincos, coalas, dingos, diabo da Tasmânia, quokkas, wombates e cangurus, apenas para citar os mais famosos. São mais de 800 espécies de pássaros e 4.000 de peixes que só existem aqui. A Austrália tem mais cobras venenosas do que qualquer outro canto. 21 das 25 mais mortíferas estão escondidas pelo país. E como não falar da Austrália sem mencionar seus assustadores crocodilos? Você pode vê-los tanto em rios quanto no mar. Eles podem alcançar até 7 metros de comprimento e pesar 1 tonelada. No canto nordeste da Austrália, ainda pode-se presenciar resquícios de uma vegetação tropical esplendorosa, que abriga uma das maiores biodiversidades do mundo por metro quadrado. Essa vegetação foi tremendamente reduzida
pelos madeireiros e colonizadores ingleses, embora hoje esteja protegida por leis de conservação. Mas, infelizmente, quem não está tão protegido assim é a Grande Barreira de Coral, uma imensa faixa de corais composta por cerca de 2.900 recifes, 600 ilhas continentais e 300 atóis de coral. Lar de milhares de espécies, a Grande Barreira pode ser vista do espaço e é a maior estrutura do mundo feita unicamente por organismos vivos. Apesar da biodiversidade que representa, a Grande Barreira corre risco de extinção em razão da poluição do mar e do aquecimento anormal das águas, causado pelo El Niño. Tecnologicamente avançada, industrializada e com o terceiro IDH mais alto do mundo, a Austrália é um próspero país multicultural, apresentando bons indícios de saúde, educação, expectativa e qualidade de vida, bem como a proteção de liberdades civis. A maior parte da população, de pouco mais de 24 milhões, está concentrada na costa leste do país. 25% dessa população é composta por estrangeiros, tornando o país um dos mais amigáveis nesse sentido. Sydney, espetacularmente envolvida em torno de seu glorioso porto, praias e arranha-céus, tem um fator visual impressionante como poucas outras cidades. Melbourne, a 900 quilômetros daqui, é a segunda maior metrópole e adota um estilo de vida mais boêmio, bem diferente de Sydney, que é a mais praiana. Entre as duas, Canberra é bem menor, mas foi a cidade escolhida para ser capital para neutralizar rivalidades existentes entre as duas metrópoles. Entre outras cidades australianas importantes estão Gold Coast, Brisbane, Perth, Adelaide e Darwin. Uluru, um enorme monólito, é provavelmente um dos pontos turísticos mais famosos da Austrália, localizado no norte do país. Mas são as mais de 10.000 praias que chamam a atenção do cada vez maior número de turistas. Muitas vezes, as placas que encontramos na entrada das praias por aqui podem ser um pouco desanimadoras. Há perigo de tubarões, águas-vivas, polvos venenosos e outras coisas. Por isso, não é raro encontrar piscinas cavadas nas pedras onde é possível nadar mais tranquilamente. Para muitos visitantes, a Austrália pode não parecer um país essencialmente bonito em sua tonalidade, mas tem uma beleza única e peculiar que exerce um poderoso fascínio sobre quem a conhece. De Darwin à Tasmânia, ou da Ópera de Sydney à Grande Barreira de Coral, não faltam motivos para que uma viagem à Austrália seja verdadeiramente surpreendente. E você, conhece ou gostaria de conhecer a Austrália? Conte nos comentários. No próximo vídeo falaremos sobre a Suíça. Até a próxima! Times, but I know there's always a solution. Yeah, they're getting harder to find. Now that I'm pushing 30 years old.
Aprenda com a Nova Zelândia, líder mundial em agricultura leiteira, estudando e trabalhando em uma fazenda no centro mundial da indústria de laticínios. A Nova Zelândia produz mais leite per capita do que qualquer outro país do mundo, sendo mais de 10 vezes maior do que o seu concorrente mais próximo. A cidade de Hamilton é o centro da região de Waikato, a apenas 90 minutos ao sul da maior cidade da Nova Zelândia, Auckland. Essa região possui a maior produção de leite do país. A região também é conhecida como local turístico, popular pelo surf, espeleologia, cenários do filme Hobbiton e outras atrações naturais presentes. Não há melhor lugar do mundo para aprender as melhores práticas de produção leiteira em primeira mão. Papua Nova Guiné é um dos maiores países do Pacífico Sul. Seu relevo inclui desde cidades costeiras até aldeias montanhosas e isoladas. Esta é uma sociedade que boa parte da sua vida social acontece nos mercados e feiras. Meu maior objetivo é ajudar as pessoas a mudarem suas vidas economicamente, socialmente e espiritualmente para que elas estejam prontas para quando o Senhor vier. Em Papua Nova Guiné, os aldeões dependem da agricultura e pecuária como fonte de renda. Eles sempre percebem que não têm muito dinheiro para viverem. John é um membro da Igreja Adventista e tomou para si a tarefa de visitar as aldeias e educar os habitantes em como eles podem prosperar no ambiente rural. Ele estudou agricultura em uma renomada escola no Japão e ele ensina como maximizar seus ganhos, compartilhando com eles sua educação formal. Algumas pessoas chegam até mim e dizem: você não deveria fazer esse serviço de graça, eles deveriam pagar pelo que você está oferecendo. Mas então eu as pergunto: você pagou os custos da minha educação? Sou eu quem decide como usar meus conhecimentos para ajudar os outros. O irmão John geralmente visita as aldeias com os membros adventistas e depois ele convida a todos a participar das aulas. Ele ensina habilidades práticas como, por exemplo, como fazer sua própria ração para galinhas ou a melhor maneira de cultivar suas plantações. Os aldeões recebem demonstrações práticas sobre como realizar as técnicas agrícolas. Essas habilidades permitem que os aldeões ganhem mais dinheiro e melhorem sua qualidade de vida. Com este conhecimento, os aldeões se sentem mais seguros e felizes para executarem suas tarefas. É por isso que eu sou tão feliz em poder me envolver e ir a lugares para treinar pessoas. Quando eles estão satisfeitos, eu também estou. Estamos voando na direção oeste de Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné é um dos locais com maior diversidade cultural no mundo, com selvas virgens, grandes montanhas, vales profundos e rios truculentos. É um dos países menos desenvolvidos e mais tradicionais do planeta, onde as pessoas vivem do mesmo modo há milhares de anos. Estamos a caminho para visitar uma pequena aldeia num lugar remoto das montanhas de Nova Guiné. To jest jedno z ostatnich miejsc, które zostało odkryte przez białego człowieka, do których doszła cywilizacja. Każdy dzień
przynosi coś nowego. Nie możesz zaplanować na jutro coś. Każdy dzień jest czymś nowym. Ciężko jest opowiedzieć o Papui jako takim jednolitym kraju. Tradycyjne wierzenia, sposób ubierania się tradycyjnego, mentalność. Każda grupa jest inna. Nazywamy to One Talk System. One Talk System sprowadza się do ludzi, którzy mają tą samą kulturę, posługują się tym samym językiem. Tu na Papui jest ponad 700 języków. To może być kilka wiosek, może być kilkanaście wiosek, może być grupa ludzi jak 3-4 tysiące, którzy pochodzą z tego samego klanu. Życie jest zbudowane wokół wspólnoty. Ludzie trzymają się razem, są odpowiedzialni za siebie, ale tylko w ramach tej wspólnoty. Jeśli ktoś zrobi coś złego, ukradnie coś, zgwałci kogoś, zabije kogoś, wspólnota go ochroni. Wspólnota jest w stanie zapłacić tak zwane compensation za to, co zrobił. Nie ma tego poczucia jednostki, że ja jestem odpowiedzialny za swoje życie. W ramach tego One Talk System musisz pomagać też drugim. Nawet jeśli to cię nie dotyczy bezpośrednio, ale należysz do tego klanu, jeśli przyjdzie czas na compensation, musisz wspomóc tą wspólnotę. Sa wag ma lead room, lo family enough lo sleep in the house. Em good Papua, man meri some house to lo firewood, em or fire em blessa cooking fire in the house. Teren jest ogromny. Ze względu na to, że ludzie żyją w tych małych wspólnotach, to trzeba do tych wspólnot dojść. Kościół musi być wybudowany przez ludzi. Jeśli mają pieniądze, wybudują duży, piękny kościół. Jeśli nie mają pieniędzy, będzie to mały kunai house, podobny do innych domów. Niekiedy właśnie mam takie dni, że siadasz i mówisz, no czy to warto? I guess we could call it really a society in rapid transition, if not upheaval. When our first missionaries came, they found people who were in the Stone Age. And now, 60 years later, the people really have been drawn, have been pulled, have been forced into 21st century. Pastem mi blesta borai ligrig. Now Samlakan sense come up. One them man Mary come up life sense ligrigi or more sem. Kind of sem labun man or sem mi stab na labun Mary or sem stab. By mi bla kugim kago mi bla kugum suspend or mumu or pick two one can. Now the sense here. More sem or tindin lo salim pick one meal or market na or have a karimi go market na almost how kugim mumu or sem good. And this time all Mary look at him lig pig or some look at him go na go come up big bra. Mi bra krim disla em sambal Mary by karai em come up or some pig in the promena. All tindin lo live or run lo money or some or tindin lo money na pig me all look at him all by karim go market kill him na cook him number lo road. Time or working garden na kago stab, okay, sugarcane banana stab, and more karimigro market, kissing money or hold him hand blow or young Brahman, or hold him hand blow. Na inusa baim kaige ken karimigam bag fit in family. And banogat.